Meus irmãos, eu quero falar algo aqui. E que esse vídeo, para um bom entendedor, ele basta para entender. Presta atenção no que eu vou dizer. Trabalhava numa empresa, cheguei cedo para tomar café, e chegou a menor aprendiz, uma moça de 14 anos. Isso tem mais ou menos 7 anos isso que aconteceu. E quando ela chegou e falou assim: tô atrasada. Ela chegou quase uma hora atrasada. Ela foi fazer umas fotos no cemitério. E eu disse: fotos no cemitério? E ela: sim. E aí, como ela andava muito de preto, se vestia de preto, batom preto, unha preta, eu perguntei: você é gótica? E ela: sou. Aí eu falei assim: diga, alguns góticos, eles têm o costume de comer carne de defunto, você também tem? Ela falou assim: não, eu não tenho, mas eu tenho amigos que têm. Aí eu falei assim: nossa, o diabo adora isso. E ela falou assim: eu não acredito no diabo. Aí eu falei assim: olha, filha, já que tu não acredita no diabo, tu também não acredita em Deus, né? Ela falou: nem tampouco em Deus, eu sou ateu. E aí eu disse pra ela assim: ó, o diabo não precisa que você acredite nele, porque ele acredita de você, e isso é o suficiente. Ele não precisa fazer ninguém acreditar nele. Mas Deus, eu posso te provar que Deus existe. E naquele momento, eu pedi, que a gente estava tomando café, eu pedi que ela retirasse a tomada do micro-ondas e colocasse o dedo ali na tomada. Ela falou assim: não, eu não vou colocar porque eu sei que ali tem energia. Eu falei: como é que você sabe? Porque a olho nu é impossível dizer que tem energia uma tomada. Tanto é que muitas vezes vamos a um lugar que não conhecemos e perguntamos: essa tomada funciona? E só vamos saber quando conectamos a tomada e ligamos o aparelho. E ela falou: mas eu sei que aí tem energia. Eu falei: assim é Deus. Você nunca tocou nele, por isso que você não sabe se ele existe ou não. A conclusão é o seguinte: não existe ateu. Existe alguém frustrado com Deus. E eu falei para ela que ela era frustrada com Deus por algo que não aconteceu. Então todo ateu, ele é frustrado com Deus. Houve alguma coisa no passado e ele se frustrou e diz que não acredita mais em Deus. Talvez algo que ele pediu, um parente que morreu, uma mãe, como eu já vi um caso da mãe morrer, e a pessoa disse: eu não acredito mais em Deus. Que eu pedi ele para curar, ele não curou. São pessoas que acham que Deus tem que fazer a obrigação delas, sabe? Tem que fazer tudo que elas pedem, esquecendo que o próprio Cristo faz uma oração e não tem resposta. Ele diz: pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Deus não responde, mas Jesus conclui: contudo, seja feita a tua vontade. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, irmão, que eu tenho visto na rede social muitas pessoas detonando evangélicos, detonando igreja. Mas quando eu olhei essas pessoas, eu vi que essas pessoas eram as mesmas que estavam lá no passado. Foram frustradas com alguma coisa dentro da igreja que o homem cometeu. E hoje elas dizem que não acreditam mais na igreja. Hoje elas dizem que não acreditam em milagre. Certa vez eu estava no elevador e brinquei com a menina e vai casar. E a outra falou assim: você é louca, você vai casar? Aí eu disse: por que você está falando que ela é louca? Porque casamento não presta. Casamento é problema. Aí eu disse: já foi casada? Ela: já. Aí eu falei bem assim: deixa eu te falar, não é porque o seu não deu certo que você tem que achar que o do outro não vai dar certo. Deixa o outro viver a experiência dele, porque a sua você já viveu. Talvez foi você o problema e não soube aproveitar. Então uma pessoa frustrada, irmão, em alguma coisa, ela vai falar que não presta. Ela vai falar que não acredita. Quem é frustrado no casamento vai dizer para o outro não casar. Quem é frustrado com a igreja vai condenar a igreja. Quem é frustrado com política, que apostou naquele homem, que frustrou, ele vai sempre detonar e falar mal. É assim que funciona, é a lei. Então todas as pessoas que dizem ateus foram frustradas com Deus em algum momento. E o diabo põe na mente: não acredite mais. Então eu fico observando que todos que juntam na rede social para detonar a igreja, a palavra de Deus, que se dizem ateus, essas pessoas foram frustradas, os problemas estão nela. E elas querem passar esse problema para o outro. São pessoas extremamente covardes, porque elas não conseguem lidar com o problema e quer semear o problema para o outro. Não conseguem viver com sua incredulidade e quer tornar o outro incrédulo. E quando vem alguém provando, mostrando que é real, que ela acredita naquilo, ela fica com raiva, fica irada, xinga, fala alguma coisa e tenta de todo jeito mostrar para aquela pessoa que aquela pessoa está errada. Quem já assistiu vários filmes evangélicos, Deus Não Está Morto, por exemplo, você vai ver que o ateu que tem ali foi frustrado com alguma coisa. E as pessoas frustradas, irmão, tendem a não acreditar mais nas coisas, na vida, em Deus, ou em qualquer coisa, ou promessa. É como uma criança.
que você promete uma vez, promete duas vezes, promete três vezes e não cumpre, essa criança cresce frustrada com promessas. Ela não acredita mais. Pessoas que foram traídas, apanhadas em relacionamento, ela não quer tentar outro. Quer ver uma coisa? Pega uma pessoa, irmão, que muitas é homossexual, homem homossexual. A maioria deles foram abusados por homens. E ao invés dele ter ódio de homens, eles querem homens. Pega uma moça que é lésbica, homossexual. A maioria foram abusadas por homens. Pergunta se ela quer ter um relacionamento com homens. Não, elas têm raiva de homens. Estranho, né? O homem é abusado por outro homem. Ele começa a ter relacionamento lá na frente com outro homem, ao invés de ter raiva. A moça, criança, é abusada por homem. Ao invés de ter relacionamento, ela tem raiva do homem. O diabo trabalha nessa estratégia. Frustra a mente, frustra o futuro, frustra as promessas, frustra os sonhos das pessoas. E elas não sonham mais porque estão frustradas. E aí elas tendem a matar os sonhos de quem ainda sonha. Eu vejo isso. Pessoas que não acreditam mais na política lançam lá dentro da rede social: não, Deus é que salva, Deus é que isso, mas Deus não veio pessoalmente salvar. Ele mandou vários profetas, juízes e tudo. Quando ele veio através de Jesus Cristo, metade homem, metade Deus, para mostrar que ele podia falhar, mas ele não falhou. Ele foi perfeito. E quando Deus mandou todos os líderes de Gênesis e Apocalipse, ali até Jesus, na verdade, você vai ver que todos os líderes em algum momento falhou. Sabe por que esses homens falharam? Para Jesus mostrar que Jesus era perfeito. Para de ser hipócrita e procurar perfeição em alguém que está liderando algo. Porque você não é perfeito, então você julga a imperfeição do outro, esquecendo que a sujeira está em você. Quando Jesus fala para a gente ser como criança, porque quem é pai sabe que bate numa criança, corrige uma criança, essa criança chora. Mas muitas das vezes volta e abraça o pai, com perdão. E nós temos a tendência, irmão, de olhar para o erro do outro e condenar achando que nós somos mais limpos. Mas quando nós condenamos essa pessoa, julgamos ou expomos ela, é porque toda a sujeira está em nós. E a gente quer falar: olha, eu não estou sujo sozinho. E o diabo faz isso. Entendeu? Então é lamentável ver quem prega, ver quem está ali mostrando o perdão, esquecendo dessas coisas. Porque quando Jesus perdoa várias pessoas, quando perdoa Bartimeu, quando perdoa o cego Bartimeu, perdoa outros, Zaqueu, presta atenção, Zaqueu ele roubava, era coletor de imposto, e quando Jesus entra na casa de quem? Dele, não entrou na sua, que é perfeito, que julga. Um que fala besteira, um que rouba, um que é isso. Não, ele não entrou na sua ainda. Porque se ele tivesse entrado na sua, você tinha feito como Zaqueu: Senhor, se eu roubei alguém, eu quero restituir 3 vezes mais. Mas você não vai ver Zaqueu falando: não serei mais coletor de imposto. Não, ele continuou trabalhando. Só que com uma diferença: ele seria honesto. Ele não deixou o trabalho dele. Sabe o que eu vejo hoje? Pessoas condenando o trabalho do outro. Eu vi uma mulher que se converteu, irmão, e não tinha renda. E ela tinha um bar em frente à igreja. Sabe o que as irmãs crentes fizeram? Pastor, a irmã não pode ficar no ciclo de oração, porque ela tem um bar. O pastor falou: irmã, você está saindo do ciclo de oração porque você tem um bar. O pastor não foi lá falar: irmã, vamos orar para que a senhora tenha outro meio de renda. Irmã, vamos orar para que desse bar transforme numa mercearia. Não. Tirou, excluiu a irmã. Esses são os hipócritas que se acham perfeitos. E esses mesmos irmãos, em vez de ajudar a irmã, não. A irmã saiu da igreja. É frustrada com a igreja. Porque aqueles que tinham que ajudar ela, mataram ela. Tem outro que montou um restaurante. Outro amigo. Tem outro que montou um negócio. E aí, porque não condiz com a palavra deles e não de Deus, estão julgando. Eu fui muito triste porque nós não estamos sendo mortos, irmãos, pelas pessoas que estão no mundo. Não. Nós estamos sendo mortos, nós estamos sendo machucados, julgados e condenados pelos nossos irmãos que estão dentro da igreja. Foi assim com Moisés, quando Miriam se levanta contra ele, quando contesta a liderança, o casamento dele. O que Deus fez? Ela ficou cheia de lepra. E hoje nós vemos esses mesmos irmãos condenando a gente, e sendo que nem Deus condena. Então a gente tem que parar para pensar um pouco antes de falar, antes de levantar o dedo, antes de apontar. Se alguém caiu, fala assim: poderia ter sido eu. Vou ajudá-lo a levantar. Se alguém roubou, se alguém matou, se alguém foi preso, pensa: poderia ter sido eu. Vou orar por ele. Mas ao invés disso, é mais fácil a gente vir na rede social. Ao invés disso, é melhor a gente ir lá denunciar. Porque o meu amigo,
Todo mundo se reuniu falando que não aceitava mais um amigo meu na igreja pelo trabalho dele. Mas ninguém foi lá, meu irmão, a gente veio aqui porque a gente quer te ajudar financeiramente para ver se você muda a sua forma de trabalhar. Porque não agrada a gente, sabia? Não está agradando eles. Porque se não tivesse agradando Deus, Deus não estaria prosperando o irmão, mas o dízimo dele é aceito lá na igreja. A oferta dele é aceita. Por que não condena a oferta? Porque ela é fruto de algo que os irmãos condenam como pecado. Irmãos, é muito lamentável isso nos dias de hoje. Saber que a nossa guerra parece assim que era contra Satanás, mas não é mais. Satanás deve estar perdendo toda a sua liderança para os irmãos, alguns irmãos da igreja, de saia comprida e língua extensa. É lamentável, é muito ruim, porque se você pegar, irmão, eu vou te falar o seguinte, eu tinha um negócio, meu negócio quebrou. Sabe por quê? Porque a maior parte dos meus clientes era evangélico. E todas as vezes que eles vinham comprar, eles pediam desconto e diziam que era para a obra que Deus ia me abençoar. Mas eles esquecem de um versículo que diz, ajudai primeiro os domésticos da fé. É engraçado que para o irmão você pede desconto, mas quando vai comprar do ímpio, paga tudinho no total. Eu vejo que o meu amigo montou um negócio hoje meio secular, porque se ele tivesse montado só para crente, chegava a igreja todinha lá e falava, ô irmão, aí a gente vem comer aqui, pô, abençoa a igreja. É só 50 pessoas, irmão, abençoa aí que Deus vai te dar em dobro. Você vai nas lojas, pode ir, eu falo, pode ir em qualquer madeireira, vai no supermercado, vai em algum lugar que recebe cheque e pergunta pro dono, quem são os cheques de fundo aqui? Ele vai falar, pastores, igreja. Conversei com um amigo meu da madeireira, sabe o que ele disse? Que o pastor chegou e ele falou, irmão, vende o cimento mais barato aí, é pra obra. É pra obra, irmão. Aí o irmão falou assim, pastor, não tem como, o cimento é à vista, pastor. Posso te dar um desconto aqui, mas do cimento não posso. Deu desconto. O pastor voltou. Ô irmão, tô aqui de volta. Dá um desconto nisso aqui, que é pra obra. O irmão falou, pastor, deixa eu falar. Quem tem que ajudar a obra é os irmãos da tua igreja. Eu não sou da tua igreja. Eu sou um trabalhador como o senhor. Eu tô aqui vendendo pra sustentar minha família. E se eu for ajudar todo mundo que fala que é pra obra, eu quebro. Sabe o que vão dizer? Nossa, negócio, coisa pra Jesus. Então é lamentável, irmão. Porque eu tinha um negócio. E eu sei de pastores, não quero dar vontade de até citar nome, mas por ética eu não vou citar. Que comprou de mim aqui, ó. Ele não pagou. Nunca pagou, irmão. Estão lá pregando. Levei meu material pra igreja, irmão, porque eu não cobro pra pregar nem nada. Pra ver se lá dentro alguém se interessava. Se interessou, mas não pagou. E hoje, eu não tenho mais meu negócio. Porque quem quebra a gente é os próprios que batem no ombro e vou orar pelo seu negócio. É triste isso. É triste. Mas parece que nossa guerra hoje não é contra carne e sangue, contra os espíritos, né? É contra carne e sangue. Ainda bem que a gente acredita na mensagem da cruz, na palavra. E a gente tem que olhar como esses irmãos que se diz cristão, que tem um demônio agindo na vida dele. Quando eu disse para a moça que tinha um demônio agindo na vida dela, ela falou, sou crente, nenhum demônio age em mim. Eu falei, nossa... Porque ele entrou em Pedro e Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás. Ele entrou em Judas, que era discípulo de Jesus, mas eu vi que você está acima de Jesus. É isso, quando a gente quer falar algo para a pessoa, elas nos julgam como julgador. Julgamento, julgador, está julgando. Essa é a palavra que Satanás aderiu no século XXI na boca de muita gente. Crente e não crente. Quando a gente denuncia pecado na igreja, quando a gente ensina as condutas, como se vestir, como falar, como agir, tá julgando, vai pregar a palavra e esquece que Provérbios ensina como se vestir. Então, meus amigos, se você é cristão, ajude os domésticos na fé, porque eu vejo as pessoas criticando o trabalho dos outros. O irmão saiu, montou um negócio, aí fala, não condiz com a Bíblia. Ah, lá no negócio do irmão tem música secular. E você curte a música secular. Ah, tem música do mundo, mas você curte a música do mundo, não vem dizer que não curte não. Curte, todo mundo curte, todo mundo ouve. Aí fala que a música do mundo é do diabo, mas no aniversário você canta parabéns. Ué, parabéns, mas você quer que tem? Ué, não tá na Bíblia. Você cantava cirandinha, atirei o pau no gato. Tá na Bíblia? Não tá na Bíblia. Então para. Nem toda música é do diabo. Nem tudo. Entendeu? Então é muito triste viver uns dias de hoje, século XXI, onde nós temos que lutar dentro da nossa própria casa para não ser assassinado. Ora, irmão. Porque todo mundo que está julgando e condenando alguém que caiu e errou, amanhã é você. Não tem como. Amanhã você será o próximo. Todas essas pessoas que estão errando e falhando, que um dia pregava bem, que um dia falava, eu vi aí hoje a bispa Isa,
né? Então ela caiu, tudo. Eu assisti a matéria, vi muita gente falando, muita gente julgando. Mas esqueceu que um dia ela pregou a palavra. Irmão, Deus permite a queda para mostrar para nós que só Jesus é perfeito. Moisés foi líder, falhou, não foi perfeito, em uma desobediência. Sansão foi líder, juiz, falhou em desobediência. Saul falhou, Davi falhou, muitos reis falharam. Só Jesus não falhou. Então não deposite sua esperança, sua fé em um líder que prega bem, que Deus usa, mas no dia que ele falhar, lembra, porque o diabo vai fazer com que caia justamente quem combate o pecado, quem combate o adultério, a lascívia, quem combate a heresia, quem combate essas coisas. O diabo vai de encontro a essas pessoas, vai fazer com que ela caia naquilo que ela prega, naquilo que ela é contra. Quem fala de veste vai pecar nisso aí. Então o diabo vai de encontro. Ela precisa de cobertura e não de julgamento. Pensa, se coloca no lugar de quem caiu, de quem desistiu. Se coloca no lugar. Mas lembra, a pessoa frustrada vai ser sempre contra alguma coisa. Seja igreja, casamento, política, ou seja o que for. Deus abençoe sua vida. Reflita.